E aí pessoal, hoje a gente resolve a questão de número 157 do caderno amarelo de matemática do Enem 2018. Antes de ir para a questão, eu vou pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube para receber atualizações de quando os nossos vídeos vão chegando. Então, sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raio com medidas dadas por números naturais e 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6 radiano, conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pela circunferência dessa malha, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a. Aí a gente tem essas alternativas aqui. Olha, na prova, a gente já poderia partir para analisar qual dessas expressões é menor. Mas eu vou mostrar para vocês de onde vêm essas expressões só para a gente se mentalizar um pouco. Então, essa questão vai ficar um pouquinho mais longa do que ficaria caso a gente estivesse lá na prova, mas depois de explicar um pouquinho, aí sim eu vou mostrar qual vai ser a melhor forma de resolver só olhando para essas expressões. Mas olha só, vamos entender um pouquinho, né? Porque não faz mal. O que pode acontecer aqui? Para sair do ponto B até o ponto A, um objeto pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Fazer esse caminho e depois pular 2 casinhas para cima. Ou ele pode fazer também o seguinte, ele pode subir e percorrer isso aqui, essa circunferência, e andar um pouquinho para cima, andar uma unidade. Ou ele pode descer uma unidade, andar por essa circunferência e subir 3 unidades. Ou então ele pode descer até aqui, percorrer isso, subir tudo, ou descer mais uma ainda, né? Então aqui estão todas as possibilidades, são todos os caminhos possíveis. A gente tem que descobrir qual que é o mais curto. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, seja aquele caminho azul ali, por exemplo. No caminho azul, o objeto percorre uma semicircunferência aqui, cujo comprimento vai ser dado por o quê? Como é que se calcula o comprimento de uma circunferência, numa semicircunferência? Hoje eu vou chamar o comprimento de S. Então, S vai ser o raio dessa circunferência vezes, multiplicado, né, pela variação do ângulo percorrido. E é dito que entre cada uma dessas retas se percorre um ângulo de π sobre 6. Então aqui tem π sobre 6, e aqui π sobre 6, π sobre 6, π sobre 6. Então a gente tem 1, 2, 3 vezes, 4 vezes π sobre 6. E o raio dessa trajetória ali vale 4, né? 4 unidades. Então o comprimento daquela trajetória seria 4 vezes 4 π sobre 6. Mas esse não é o caminho completo. O caminho completo envolve andar mais 2 passos ao longo dessa reta, né? Então a gente, para ter o caminho com o percurso, o comprimento do percurso azul inteiro seria o comprimento daquela circunferência mais 2. Se eu cortar aqui, ó, dividir 4 por 2 e 6 por 2, a gente fica com 4 vezes 2π sobre 3 mais 2. Se vocês forem observar, essa é uma das alternativas, né? Essa seria essa alternativa aqui, a alternativa D. Então, se a gente fosse fazer uma análise parecida para cada uma daqueles percursos, a gente chegaria em cada uma das alternativas. Então eu só mostrei isso para não ficar aquele desconforto, né? Ah, de onde que saiu essas expressões? Embora a gente não precise fazer isso na prova. Na prova a gente vai ter que fazer o que eu vou dizer agora. Olha, a gente poderia muito bem simplesmente dizer que π é 3,1, porque pediu para aproximar π por uma casa decimal, né? π é 3,1, aí multiplica 2 vezes 3,1, divide por 3 e faz todas essas contas. Poderia fazer isso, mas isso ia tomar um monte de tempo, né? O que mais que a gente poderia fazer também? A gente poderia perceber que se a gente não aproximasse π por 3,1 e aproximasse por 3, será que ia ter como descobrir qual dessas alternativas é a menor? Vamos ver. Se π fosse 3, se ele fosse 3, a gente poderia cortar aqui. Na primeira alternativa, a gente ficaria então com 2 mais 8, ficaria com 10. Teria o comprimento de 10. Na segunda alternativa, a gente cortaria aqui também, teria 2 vezes 2 mais 6, que é 4 mais 6, isso também dá 10. Daria um comprimento de 10. Aqui, a gente ficaria com 6 mais 4, que também é 10,
Aqui a gente ficaria com 8 mais 2, que também é 10. Só aqui que a gente ficaria com 12, que é 2 vezes 5 mais 2. Então a gente já joga fora a alternativa E. Mas a maior vantagem de fazer isso não é simplesmente jogar fora a alternativa E, nem embora seja uma vantagem. O que a gente percebe é que, se a gente aproximasse π por 3 em vez de 3,1, a gente não perceberia diferença nesses caminhos. Todos eles teriam o mesmo comprimento, exceto esse aqui que a gente já jogou fora. Mas entre esses 4, todos eles teriam o mesmo comprimento. Então, para a gente perceber uma diferença, que vai ser uma diferença pequena, a gente tem que aproximar π por 3,1 e não por 3. Mas, dado que a gente percebeu que essa diferença é muito pequena, a gente também vai ter que se dar conta que o que vai causar alguma diferença é só esse termo aqui, ó, é só os termos que envolvem a multiplicação por π. A gente não precisa resolver a conta inteira. A gente percebe o seguinte, em todos esses termos a gente tem 2π sobre 3 vezes alguma coisa. Aqui tem 2π sobre 3 vezes 1, 2π sobre 3 vezes 2, 2π sobre 3 vezes 3, 2π sobre 3 vezes 4. Então esse 2π sobre 3 está fixo. Vai ser sempre o mesmo valor para todos. E a gente não precisa saber qual que é esse valor. A gente percebe o seguinte, se a gente pegar esse valor que a gente não precisa calcular e multiplicar por 1, isso vai ser menor do que esse mesmo valor multiplicado por 2, que também vai ser menor do que esse valor multiplicado por 3, que também vai ser menor que esse valor multiplicado por 4. Então, só fazendo essa análise, a gente percebe que o menor caminho possível tem que ser esse aqui, ó. Tem que ser esse aqui. Porque aproximando π por 3,1, a gente vai ter uma diferença muito pequenininha sobre cada um desses comprimentos, e essa diferença ela vai aparecer no momento em que a gente fizesse, ela apareceria no momento que a gente fizesse essas multiplicações e divisões aqui, embora a gente não precise fazer isso, né? Eu já mostrei para vocês que dá para chegar nessa conclusão só olhando assim por cima. Então, a questão parecia muito difícil, mas ela não era realmente uma daquelas questões que a gente fica um tempão fazendo conta. A gente deveria se dar conta. Uma coisa, deveria se dar conta que não precisa fazer a análise que eu fiz aqui em cima para chegar nas expressões, porque elas já estavam prontas, e outra que não precisava fazer a contalhada toda ali. Então, eu espero que tenha ficado claro e até a próxima.